Louvado seja Deus. Deixa eu contar uma pequena ilustração para vocês. Bom, certa jovem judia, na época da Segunda Guerra Mundial, ela conseguiu escapar dos inimigos e se esconder em uma caverna. Mas, infelizmente, ela veio a morrer. Mais tarde, o corpo dela foi encontrado por soldados do exército aliado. Na parede da caverna, antes de morrer, ela havia escrito essas 3 frases que muito nos fazem pensar. Ela escreveu: eu creio no sol, mesmo que ele não esteja brilhando. Eu creio no amor, mesmo quando eu não o sinta. Eu creio em Deus, mesmo que ele fique em silêncio. Amados, eu quero falar para vocês que o texto de Malaquias que nós acabamos de ler, ele retrata uma época de certo silêncio de Deus. Perfeito? Já havia se passado mais de 80 anos da volta do cativeiro babilônico e não se havia feito mudanças, não se via mudanças nenhuma. E nessa época, irmãos, o povo ele estava desanimado. Então, tomado por uma desilusão, e com muitas dúvidas, pois eles acreditavam que as promessas de Deus, que diziam a respeito da restauração de Israel após o cativeiro babilônico, não haviam se cumprido. Eles haviam voltados prontos para servir a Deus, mas com o passar do tempo, o amor deles foi esfriando. Chegou um momento no qual o povo de Judá, alguns deles estavam até questionando da validade de servir a Deus, pois aqueles que não serviam pareciam viver bem melhor, aqueles que não estavam servindo a Deus. E foi justamente em um momento assim que veio a palavra de Deus por meio do profeta Malaquias, para mostrar que existe diferença do homem que serve a Deus para o homem que não serve. Justamente. Mas quem foi Malaquias, irmãos? Aula de teologia que nós aprendemos. E se o pastor estivesse aqui, eu ia perguntar para ele, ele saberia responder. Malaquias, ele foi um profeta levantado por Deus para profetizar em Judá, no período pós-exílico. Então, na verdade, existia alguns debates na nossa sala de aula, entre os estudiosos, sobre quem foi Malaquias, pelo simples fato de não existir qualquer informação pessoal sobre ele, como a sua genealogia, qual cidade, qual tribo ele fazia parte. Além disso, o significado do nome Malaquias gera ainda mais dúvida, porque Malaquias significa meu mensageiro, ou meu anjo. No hebraico que nós aprendemos, pastor, Malaque, o meu anjo. E com base nesses significados, muitos estudiosos entendem que o nome Malaquias não se trata de um nome próprio, mas de um termo apelativo. Ok? Mas eu quero falar para vocês que o profeta Malaquias, ele viveu no tempo de Esdras e Neemias. E o seu ministério correu em algum tempo entre 453 e 433 a.C. Assim como Esdras e como Neemias, o profeta Malaquias também falou contra o casamento com mulheres estrangeiras, combateu a negligência sobre o dízimo, criticou severamente as práticas reprováveis de um sacerdócio corrompido e repreendeu o povo pelos pecados sociais praticados. Bom, assim, o grande objetivo da mensagem do profeta Malaquias foi convocar aquele povo ao arrependimento, falando sobre a importância de uma fé renovada no cumprimento da promessa sobre a vinda do Messias que julgaria ímpios e justos. Muito bom, dito tudo isso, o sermão dessa noite ele vem com o tema: sim, existe diferença para o homem que serve a Deus. Eu quero falar para você essa noite, irmãos, existe diferença para o homem que serve a Deus.
Você pode repetir comigo? Existe diferença do homem que serve a Deus. Podemos fazer melhor? Existe diferença do homem que serve a Deus. Muito bom, existe, nós vamos ver. E o primeiro ponto a ser abordado aqui é que essa diferença, ela não é percebida agora. Ela não será percebida neste momento. Ela não será percebida nesse instante. Eu quero falar para vocês que o homem cristão, ele é diferente do homem não cristão. O homem cristão, ele é diferente do não cristão. Ele se dá a conhecer pelo quê? Pelas suas atitudes, pelo seu jeito de falar, pelo seu comportamento, pela sua santidade, entre outras coisas. O texto, porém, está tratando da diferença em termos de prosperidade, sucesso e bem-estar. E nestes detalhes, irmãos, eu quero falar para vocês que não dá para perceber muita diferença agora entre quem serve a Deus e os outros. Por isso, o povo desencantado, o povo entristecido, o povo chateado, eles estavam dizendo: inútil é servir a Deus. Inútil é servir a Deus. Reputamos por bem-aventurados os soberbos. Por quê? Os que cometem impiedade prosperam. Aqueles que tentam ao Senhor escapam. Quantas vezes, irmãos, eu quero dizer para vocês, quantas vezes nós não dizemos isso para Deus? Não diretamente, não diretamente, mas através de gestos, através de atitudes, através de pensamentos. E segundo esse texto, o que me leva a lembrar justamente do Salmo 73. Esse texto me leva a lembrar do Salmo 73, do versículo 1 em diante, que diz: verdadeiramente bom é Deus para Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos. E nós vemos isso o quanto interessante, irmãos. Pois alguém que teme a Deus, alguém que é justo, que serve a Deus, está contando uma história da sua vida, de como ele quase se desviou, ele quase caiu. E eu quero dizer para vocês que esse negócio de quase, meu irmão, é muito perigoso. Esse negócio de quase é muito perigoso, tá? Quase um homem justo, um homem íntegro, um homem sincero, um homem temente a Deus, ele quase perde e acaba com o seu relacionamento com Deus. Mas por que esse homem chegou perto desta catástrofe espiritual? Versículo 3 desse salmo vai nos dizer, ele diz: pois eu tinha inveja dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios. O que o povo lá em Malaquias estava dizendo? Inútil é servir a Deus. O povo dizia, o salmista está falando assim que tinha inveja, porque o ímpio estava prosperando. E o povo lá em Malaquias estava dizendo, inútil é servir a Deus. Reputamos por bem-aventurados os soberbos. Os que cometem impiedade prosperam. Aqueles que tentam o Senhor, eles escapam. Olha, qual que é o problema do salmista? É a inveja. O problema do salmista aqui é a inveja. O que o dicionário ele vai falar sobre a inveja, irmãos? Irmãos, a inveja é um sentimento de cobiça à vista da felicidade do outro. Perfeito? Ter inveja de alguém, sensação ou vontade indomável de possuir o que pertence a outra pessoa. Ele tem inveja, ela tem inveja do marido da outra, ele tem inveja do cargo do seu chefe. O invejoso, irmãos, ele não quer um carro igual ao seu, meu irmão. O invejoso, ele quer seu carro. O invejoso, ele não quer um cargo igual ao seu. Ele quer o seu cargo. O invejoso,
Pode falar bem alto aí, meu irmão Josué. Ele não quer igual a mulher sua. Queima ele. A minha não. A minha não. Sabe? Então, o invejoso age dessa forma. O invejoso, ele age desse jeito. Ele tem isso. Ele não quer aquilo, nada parecido. Ele quer aquilo que é seu. Sabe? Ele quer aquilo que é seu. E por que a inveja quase derrubou? Porque a prosperidade do ímpio, versículo 12 diz: eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Na verdade, quem em vão tem purificado o meu coração e lavei as minhas mãos da inocência, pois todo dia tenho afligido e castigado a minha mão. Ele está falando assim, olha, não adianta eu ser honesto, não adianta eu ser justo. Ele está questionando. Então não adianta, porque eu estou sendo honesto, eu estou sendo justo, mas quem está prosperando é o meu vizinho. Aquele camarada que não teme a Deus. Olha a casa que ele comprou, olha o carro do cara. Poxa vida, eu estou aqui todo dia, eu oro, eu jejuo, eu estou na igreja, eu dizimo, eu oferto, eu faço parte lá dos varões, eu canto, e eu não tenho nada. E o meu vizinho está prosperando. Camarada, nem o Pai Nosso ele sabe rezar, não sabe nada de Deus, e o cara está prosperando. O que o povo estava dizendo para Malaquias, novamente, eles estavam escarnecendo de Deus. Inútil é servir a Deus. Inútil é servir a Deus. Reputamos por bem-aventurados soberbos. Os que cometem piedade prosperam. Aqueles que tentam ao Senhor escapam. Meu irmão, você sabe o que aconteceu com o salmista aqui? Ó? Sabe por que ele quase caiu? E sabe por que ele ficou com inveja dos ímpios? Porque ele fez algo que é algo muito feio, vamos dizer assim. É algo maldito, chamado comparação. Irmãos, ou coisa ruim é você comparar. Ou coisa ruim é comparação. Geralmente quando a pessoa ela faz uma comparação entre ele e outro, acontece isso aqui, irmãos, ó. Você só vê o momento e o tempo da vida daquela pessoa e nunca vê a história dela toda. É só o momento, é só ali. Aí você olha a situação dela, e olha a outra situação. Olha a sua situação. Você olha a sua situação e a situação dele. Aí você começa a comparar. Você começa a comparar as coisas boas dele com as suas coisas ruins. Aí você começa a comparar as qualidades dele com seus defeitos. Você começa a comparar. O cara é ímpio, não teme a Deus, não serve a Deus e está prosperando. Eu temo a Deus, eu sirvo a Deus, então é inútil servir a Deus. Então é inútil. Amados irmãos, queridos pastores aqui presentes, isso também acontece nos nossos dias. Pastor, isso acontece nos nossos dias. E preocupa aqueles que esperam de Deus a esta vida. Pois a grande diferença entre quem serve e quem não serve a Deus não é percebida agora. E o apóstolo Paulo, lá na sua primeira carta aos Coríntios 15, 19, ele vai dizer: se esperarmos em Cristo, somente nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens. Por isso afirmo a vocês que essa diferença do homem justo para o homem ímpio, ela não será percebida agora, mas naquele grande e poderoso dia. Glória a Deus! Glória a Deus! Irmãos, nosso segundo ponto, essa diferença ela será percebida no futuro. Essa diferença do homem justo para o homem ímpio será percebida no futuro. O justo, ele tem reverência a Deus. Eles são leais e verdadeiros em sua fé. Perfeito? O temor a Deus é a fonte secreta. Esse é o começo da sabedoria. É a raiz de toda a religião. Eles reverenciam a majestade de Deus e submetiam-se à autoridade divina. Então ninguém deve se preocupar. Eu quero falar para vocês que Deus, ele não esquece.
Deus não esquece. Há um memorial diante dele. Os que o temem se lembram de Deus e por ele serão lembrados. Aleluia! Deus se lembra do serviço do seu povo. Nunca houve uma palavra falada por Deus ou para Deus que tenha sido registrada que não fosse recompensada. Vocês conhecem muito bem a parábola dos trabalhadores? Perfeito? Mateus 20, do 1 a 8, que diz: porque o reino dos céus, ele é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha, e, ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhe: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 10ª, encontrou outros que estavam ociosos, e perguntou-lhe: por que estáis ociosos todos os dias? E disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Diz-lhe ele: ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelo derradeiro até aos primeiros. Amados irmãos, eu quero falar para vocês que você precisa saber que Deus recompensa a todos aqueles que o servem. Ele recompensa a todos. No momento certo, Deus se lembrará de você. Na hora certa. Naquele dia que Deus preparou. No futuro será vista de forma clara e diferente quem serve para quem não serve. Nesse dia, tudo será colocado no seu lugar. Aleluia. Deus vai colocar tudo no seu lugar. E tem mais. O homem justo não apenas anda com Deus, mas encoraja outros homens a andar com ele também. Aleluia. Ele não é apenas o receptor da bênção, mas também ele é o canal da bênção. Aleluia. Ele não é apenas o abençoado, mas ele também é o abençoador. Louvado seja Deus. Por isso que naquele dia o Senhor não confundirá aquele que serve e aquele que não serve ao Senhor. O nosso terceiro ponto, essa diferença, irmãos, eu quero dizer que será total. Essa diferença será total. A diferença entre o justo e o perverso. A diferença do que serve e o que não serve a Deus. Será total. Será total. Novamente eu quero trazer o exemplo do Salmo 73. Porque quando o salmista percebe a diferença entre os dois, ele percebe essa diferença. Ele só percebe essa diferença quando ele vai buscar Deus. Quando ele busca Deus, ele consegue perceber essa diferença. Quando esse homem ele busca Deus para entender como o ímpio prospera e o justo passa aperto, ele descobre algumas verdades, sabe, que são importantes para a nossa vida. Olha só o que ele descobre. As verdades que ele descobre sobre essa questão do ímpio que prospera e do justo que passa por lutas e adversidades. A primeira verdade está do verso 17 ao 20, que diz: então entendi eu o fim deles. Certamente tu pusestes em lugares escorregadios, tu os lança em destruição, como cai na desolução, quando no momento ficam totalmente consumidos de terrores. Como um sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Irmãos, olhem só o que ele está falando aqui. Eu entendo o fim do ímpio. O ímpio está em lugares escorregadios. Daqui a pouco o ímpio cai, daqui a pouco acaba, daqui a pouco ele é destruído, daqui a pouco não se acha mais nada. A riqueza, o bem-estar dele, tudo isso é momentâneo, é temporal, é passageiro. Tudo isso que o ímpio tem é passageiro. E ele começa a entender a prosperidade do ímpio. Ele vê que o ímpio está em lugares escorregadios, tá? E que não tem segurança. E ele começa a entender essa verdade. A outra verdade no versículo 23, que diz: todavia estou de contínuo contigo, tu me sustentas pela mão direita. Oh, aleluia, irmãos. Irmãos, ele descobre que Deus o sustenta em todo o tempo.
Deus sustenta o justo em todo o tempo, apesar da luta, apesar da adversidade, apesar do dia mau. Você não vai morrer, você não vai sucumbir, você não vai cair, sabe por quê? Porque tem um Deus todo-poderoso segurando pela sua mão. Aleluia! Por isso que o justo não vai cair. Oh, aleluia! Glória a Deus! Ele diz, eu te fortalecerei, eu ajudarei, eu segurarei com a minha destra vitoriosa. Oh, aleluia! Este é o Deus do Salmo 89:13, que diz assim, o teu braço é poderoso, a tua mão é forte, exaltado é a tua mão direita. Glória a Deus! Esse, amados, a mão de Deus ela é poderosa para te sustentar. Porque Ele sustenta todo o universo, Ele sustenta todo o reino dEle. Como não vai sustentar você, meu irmão? Me diz, como não te sustentará? É Deus que te sustenta. Nenhuma luta, nenhum diabo, nenhum demônio, nenhuma potestade, nada, eu disse nada, vai te destruir, porque o Senhor segura na sua mão. Aleluia! Olha o que ele descobre no verso 24. Guiar-me-ás com teu conselho. Ah, Deus. Guiar-me-ás com teu conselho. Então, com Deus eu tenho a direção certa na minha vida, meu irmão. Com Ele eu tenho a direção certa. Deus me dirige e eu sou guiado pela direção de Deus. É Ele que está lá no Salmo 23 dizendo, deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. É Ele. Deus vai dirigir você para a vitória. Ele vai te aconselhar para as coisas boas. Aleluia! Olha outra verdade que ele descobre. Está na segunda parte do verso 24. Guiar-me com teus conselhos e depois me receberá na glória. Oh, meu irmão. Ele me receberá na glória. Oh, eu quero falar para vocês que com Deus eu tenho a confiança no futuro. Com Deus eu posso crer no amanhã. Aleluia, o ímpio ele não confia no amanhã, o ímpio ele não sabe o que acontece. O Salmo 27:13 diz, apesar disso, esta certeza eu tenho, viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Aleluia. Olha a esperança dele no futuro, irmãos. Eu tenho futuro. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Aleluia! Isso é muito bom. Nós temos um futuro. Eu tenho convicção que o final para o homem que serve a Deus é a glória. O final, o seu final, o final deste homem que serve a Deus é a glória. É nos braços do Eterno. Aleluia! Louvado seja o teu nome. Outra coisa, quem serve a Deus, descobre no versículo 25. Quem tenho eu no céu senão a ti? A completa dependência de Deus, irmãos. A completa dependência. A resposta que eu preciso vem de Deus. As portas que precisam ser abertas, elas vêm de Deus. As chaves, os milagres, os livramentos, tudo vem de Deus. Aleluia! E o que ele está dizendo aqui é a sua dependência, não é de homem, não é de governantes, a sua dependência é de Deus, a dependência do homem justo, do homem que serve a Deus é dele. Glória a Deus. Quem tenho eu no céu a não ser ti, e na terra não há quem eu deseje além de ti. Oh, meu irmão, eu quero falar para você que um profundo desejo de Deus é o que está faltando em muitos homens cristãos. Está faltando no nosso meio esse desejo, meu pastor. Falta no nosso meio esse desejo. Hoje usam o nome de Deus, mas não querem ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Eles não querem.
sabe, um profundo desejo, como o salmista lá no Salmo 42, 1 e 2 diz, assim como a corça, ela anseia por água, a minha alma anseia por ti, ó Deus, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando poderei entrar para me apresentar-me a Deus, quando? Olha a vontade do salmista de estar diante do seu Criador. Irmãos, fome de Deus, desejo de buscar a Deus, desejo de Deus, é isso que o homem de Deus tem que ter. Você tem que ter desejo, vontade, fome de Deus. Aleluia! Oh, glória! Irmão, quando você deseja a Deus, você ora mais. Quando você deseja a Deus, você lê mais a palavra de Deus. Quando você deseja a Deus, você não fica preocupado se o culto, meu pastor, vai acabar 15 minutos a mais ou 20 minutos a mais. Você não se preocupa com isso. Sabe por quê? Porque você está na presença do Deus maravilhoso, desse Deus que é grande, é poderoso, desse Deus magnífico. Então você não está nem aí para a hora, porque a presença do Senhor está enchendo o lugar. Aleluia, louvado seja o teu nome, Jesus. Irmãos, meu pastor, com todo respeito às irmãs, temos algumas irmãs aqui, com todo respeito a todas as irmãs, mas eu quero falar uma coisa para vocês, homens, varões, a responsabilidade da vida cristã, da família é nossa. Esse desejo de Deus, quem tem que partir do homem da casa. Sou eu quem tem que levantar de madrugada para orar. Sou eu quem tem que abençoar minha esposa. Sou eu quem tem que abençoar meus filhos. A responsabilidade é do homem. A responsabilidade é nossa. Deus designou o homem para ser marido, para ser pai, para atender às necessidades da sua família, seja ela qual for. Seja qual for a necessidade da família, nós, como homens da casa, temos que tomar a frente e chamar a responsabilidade, porque o Senhor colocou nós como cabeça da família. Aleluia! Aleluia! Eu quero falar para você, meu irmão, se a sua esposa, ela tem essa cultura de tomar a frente para orar, pastor, para ler a palavra, para fazer um culto doméstico, eu vou dar um conselho para vocês. Não a impeça. Não a impeça. Você pode deixar ela fazer, mas tenha você a última palavra para abençoar. Tenha você. A varoa, a irmã quer fazer o culto? Pode fazer. Acabou o culto? A última palavra tem que ser do varão. A última palavra tem que ser do homem da casa. A última palavra tem que ser do cabeça da família. É ele quem vai abençoar. É ele quem vai abençoar a esposa. É ele quem vai abençoar os filhos. A última palavra tem que ser do homem da casa. Você sabe por quê? Porque você é o sacerdote. É você que é o sacerdote da casa. Certo? Traga você a solução para os problemas. Mostre que você é o sacerdote da casa. Porque um dia você terá que prestar contas a Deus pela sua família, pela esposa, pelos seus filhos. Você tem que prestar. É você quem tem que prestar. Portanto, o homem cristão deve obedecer ao Senhor, amá-los e ensiná-los a palavra e protegê-los. É responsabilidade nossa. Eu concluo dizendo que hoje, aos nossos olhos, meus irmãos, pode não ser fácil perceber, infelizmente, muito, a diferença entre aquele homem que serve e aquele homem que não serve. O dia do acerto de contas com Deus virá, e lá todos perceberão. Todos perceberão. Sabe por quê? Pois essa diferença ela vai ser total. Essa diferença vai ser total. O verso 17 de Malaquias diz assim, ó: no dia em que eu agir, Deus falando, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como o pai tem compaixão do seu filho que lhe obedece.
Então naquele dia você será o tesouro mais precioso de Deus. Você é a herança de Deus. Você é a pessoa que Deus tem todo o seu prazer. É você. Ele se deleita em você com alegria. Você é o particular tesouro de Deus, meu irmão. Oh, aleluia! Glórias a ti, Jesus. Bendito seja o teu nome. Oh, aleluia! Olha, eu quero falar mais para você, porque enquanto o perverso, ele ressuscita para o juízo, você vai ressuscitar para a vida. Enquanto o perverso, ele vai ressuscitar para a condenação, você vai ressuscitar para a vida eterna. Aleluia! Enquanto o perverso vai escutar o apartai-vos de mim, maldito, você vai escutar o 20 benditos do meu Pai, 20 benditos do meu Pai, 20 benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que é para vocês, aleluia, oh glória, louvado seja o teu nome, Jesus. Por isso, irmãos, eu quero dizer para vocês, que você é um homem de Deus, como homem de Deus, você tem que ser fiel a Deus, não deixe, irmãos, não deixe se abater pelas aparências deste mundo. Seu vizinho que não serve a Deus está prosperando, mas como o salmista disse, ele está em cima de uma pedra escorregadia. Uma hora tudo isso vai passar, mas você não. Você está na presença do Deus Todo-Poderoso. Você continua fazendo a vontade dele, você continua servindo ele, você continua servindo e fazendo o querer dele. Aleluia, então você é fiel, não se deixe abater pelas aparências desse mundo, se alegre na certeza de que Deus, ainda que esteja em silêncio, vai te mostrar que vale a pena servi-lo. Está em silêncio? Deus está em silêncio? Você ora e ele não responde, mas ele vai te mostrar que ainda vale a pena estar servindo ele. E você que ainda não está servindo como deveria, desperta enquanto há tempo. Pois o dia do acerto ele vem ardendo como uma fornalha. Perfeito? Pronto para revelar a grande diferença que há entre aquele homem que serve a Deus e aquele que não serve. Esse dia vai mostrar plenamente. Irmãos, eu quero dizer para vocês que essa mensagem ela venha te encorajar. Ela vem te encorajar a saber que a sua recompensa, ela não está nesse mundo, pastor. Nossa recompensa, meu pastor, não é aqui. Ela não é aqui. Deixa seu vizinho prosperar. Seu vizinho que não serve a Deus, seu amigo que não serve a Deus, deixa ele prosperar. Porque a sua recompensa não é aqui. A sua recompensa é nos céus. Não é nesse mundo, mas sim no vindouro, irmãos. Que você saiba viver e se portar como um legítimo homem de Deus. Que o soberano ele nos abençoe e que possamos ser homens valorosos, meu pastor, nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Muito obrigado. Que Deus abençoe, pastor. Aleluia. Som. Glória a Deus. Boa foi essa palavra, digna de toda aceitação. Daria não, dá para ganhar o mundo com essa palavra. É natural do ser humano mesmo, né, pastor Adilson? Amém, glória a Deus. Muitas vezes olhamos para o ímpio, mas também às vezes olhamos para um cristão que está no erro e prosperando. Aí vem uma pergunta, por que está prosperando? Porque está recebendo o galardão na terra. E o galardão celestial é para os que perseverar até o fim. Eu recebo, tomo posse dessa palavra, serviu de alimento para minha alma e direcionamento para a minha vida e para o meu ministério.